No coração medieval de Colônia, onde as águas do Reno banham muralhas milenares, uma jovem princesa chamada Úrsula enfrentou a escolha mais difícil de sua vida: trair o voto sagrado que fizera a Deus ou desafiar os costumes de seu tempo e o poder de um príncipe pagão. Era o século IV, tempo em que ser cristão significava nadar contra a correnteza de um mundo ainda marcado pela força bruta e pela vontade dos poderosos. A tradição preservou sua memória através dos séculos, e hoje, cada 21 de outubro, a Igreja ainda recorda aquela que se tornou padroeira da educação católica, dos professores e estudantes que buscam na sabedoria um caminho para Deus. O que torna a história de Úrsula tão poderosa não são apenas os acontecimentos extraordinários que a tradição medieval nos legou. É a coragem de uma jovem mulher que ousou dizer não quando todos esperavam que dissesse sim. É a força de alguém que encontrou na fé o poder para transformar aparente fraqueza em fortaleza inabalável. Se você já se sentiu pressionada a trair seus princípios, se já teve que escolher entre agradar ao mundo ou permanecer fiel ao que acredita, esta história foi preservada por Deus especialmente para você. A narrativa que conhecemos hoje, embora enriquecida pela devoção popular ao longo dos séculos, carrega uma verdade espiritual profunda. A única certeza histórica que possuímos é uma antiga inscrição do século IV, onde um senador romano chamado Clematius atesta ter reconstruído uma basílica em honra de virgens mártires em Colônia. Mas foi o coração dos fiéis que, século após século, manteve viva a memória de Úrsula e suas companheiras, transformando sua coragem em inspiração para milhões. Existe um mistério fascinante nesta história. Um erro medieval de interpretação transformou 11 mártires virgens em 11.000. Onde estava escrito Ziimi Virginum, leu-se undecim milia, em vez de undecim martires. Este equívoco, longe de diminuir a importância da narrativa, apenas demonstra como o povo de Deus anseia por histórias de fé heróica. Artistas como Carpaccio, Memling e Caravaggio imortalizaram em suas telas essa multidão de virgens corajosas, criando algumas das obras mais belas da arte cristã. Mas voltemos ao início, quando uma princesa da distante Britânia descobriu que o verdadeiro poder não estava na coroa que poderia usar, mas na cruz que escolheu abraçar. Prepare seu coração para conhecer a jovem cujo nome, derivado do latim Úrsula, significa pequena ursa, pequena no mundo, mas gigante na fé. Uma mulher que inspirou a criação das Ursulinas, ordem religiosa que até hoje educa milhões de jovens ao redor do mundo. Esta é a história de como Deus usa os pequenos e aparentemente frágeis para realizar seus maiores prodígios. Nas brumas da Britânia do século IV, onde o cristianismo lutava para fincar raízes em solo ainda encharcado por séculos de paganismo, nasceu uma menina destinada a mudar o curso de muitas vidas. Úrsula veio ao mundo no Palácio Real da Cornualha, filha do rei Dionotus, um dos poucos monarcas bretões que havia abraçado a fé cristã, quando isso ainda significava nadar contra a maré de seu próprio povo. A tradição medieval preservou com carinho os detalhes dessa infância marcada pela presença luminosa de Deus, em meio às sombras de um tempo difícil. O palácio onde Úrsula cresceu era uma ilha de fé em um oceano de incertezas. Enquanto do lado de fora dos muros reais, os saxões pagãos ameaçavam as fronteiras e os druidas ainda realizavam seus rituais ancestrais nas florestas sombrias, dentro daquelas paredes de pedra, uma pequena semente do Evangelho germinava no coração de uma criança. Dionotus, seu pai, governava com a sabedoria de quem conhece o verdadeiro Rei dos Reis. Ele sabia que educar sua filha nos caminhos do Senhor era mais importante que ensiná-la as artes da corte ou prepará-la para um casamento político vantajoso. Desde muito pequena, Úrsula demonstrava uma sensibilidade espiritual que surpreendia até os mais piedosos clérigos que frequentavam o palácio. Enquanto outras crianças de sua idade brincavam despreocupadas nos jardins reais, ela buscava os momentos de silêncio na pequena capela do castelo. Os servos comentavam em sussurros como a princesinha parecia conversar com alguém invisível durante suas orações, seus olhos brilhando com uma luz que não vinha das velas do altar.
Era como se já conhecesse intimamente aquele a quem dirigia suas preces infantis. A educação de Úrsula foi confiada aos melhores mestres cristãos que seu pai pôde encontrar. Eles lhe ensinaram não apenas a ler e escrever em latim, língua da igreja, mas principalmente as sagradas escrituras. A menina devorava os evangelhos com a mesma sede com que um viajante do deserto busca água fresca. Particularmente tocantes para ela eram as passagens sobre as virgens prudentes e suas lâmpadas acesas, sobre Maria de Nazaré e seu sim incondicional a Deus. Algo nessas histórias ressoava profundamente em sua alma jovem, como se reconhecesse nelas um chamado pessoal. A beleza de Úrsula desabrochava junto com sua fé, mas era uma beleza que transcendia os traços delicados do rosto ou a graça natural de seus movimentos. Havia em seus olhos uma profundidade que falava de mistérios celestiais, em seu sorriso uma paz que o mundo não podia dar nem tirar. Os nobres que visitavam a corte de Dionotos não conseguiam deixar de notar a princesa, mas também percebiam que havia algo de intocável nela, como se já pertencesse a outro reino. Foi durante uma vigília de Páscoa, quando Úrsula tinha apenas 12 anos, que o momento decisivo de sua infância aconteceu. Enquanto o bispo celebrava a ressurreição de Cristo e o coro entoava o Exsultet, a jovem princesa sentiu seu coração ser tomado por um amor tão intenso que lágrimas correram silenciosas por suas faces. Ali naquela noite santa, enquanto o círio pascal iluminava a escuridão da capela, Úrsula compreendeu com clareza cristalina qual era seu destino: pertencer totalmente àquele que havia morrido e ressuscitado por amor. Nos dias que se seguiram, a mudança em Úrsula foi perceptível. Sua dedicação à oração se intensificou, seus jejuns se tornaram mais frequentes, sua caridade para com os pobres que batiam aos portões do palácio cresceu de tal forma que os tesoureiros reais começaram a se preocupar. Mas o rei Dionotos, com a sabedoria de um pai que reconhece a ação do Espírito Santo, não interferiu. Ele pressentia que Deus tinha planos especiais para sua filha, planos que transcendiam qualquer ambição terrena que pudesse ter para ela. O que ninguém sabia ainda era que naquele coração jovem já ardia a chama de uma decisão irrevogável. Úrsula havia escolhido seu esposo e não era nenhum príncipe deste mundo. Era o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, a quem ela secretamente prometera sua virgindade, seu amor, sua vida inteira. Esta promessa, selada no silêncio de seu quarto durante as longas noites de oração, seria a força que a sustentaria nas provações que estavam por vir. O voto secreto que Úrsula fizera em seu coração começou a moldar cada aspecto de sua vida. Aos 15 anos, idade em que as princesas já eram prometidas em casamento, ela desenvolvera uma rotina que escandalizava e, ao mesmo tempo, edificava a corte. Levantava-se antes do primeiro canto do galo para suas vigílias, passava horas em contemplação na capela e distribuía pessoalmente alimentos aos mendigos que se aglomeravam nos portões do castelo. Mas era nos momentos de solidão, quando se retirava para orar em seu quarto, que o fogo do amor divino ardia com mais intensidade em sua alma. Uma noite, enquanto meditava sobre as palavras de São Paulo aos Coríntios: a mulher não casada cuida das coisas do Senhor para ser santa no corpo e no espírito. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 34. Úrsula sentiu uma presença tão real e palpável que seus joelhos tremeram. Não era medo, mas reverência diante do sagrado. Naquele momento, as palavras que pronunciou saíram como um sussurro, mas ecoaram pela eternidade. Senhor Jesus, aceita-me como tua esposa. Que meu corpo seja teu templo, minha alma teu jardim, meu coração teu trono para sempre. O rei Dionotos começou a perceber que algo profundo se passava com sua filha. Os pretendentes que chegavam de reinos vizinhos, atraídos pelos relatos da beleza e virtude de Úrsula, eram recebidos com cortesia, mas suas propostas morriam antes mesmo de serem formalizadas. A princesa sempre encontrava uma desculpa educada, um motivo plausível para adiar qualquer conversa sobre casamento. Alguns sussurravam que ela era orgulhosa demais, esperando um príncipe à altura de suas expectativas. Mal sabiam eles
que o príncipe que havia conquistado seu coração reinava não em palácios terrestres, mas no trono celestial. Foi durante uma peregrinação ao túmulo de um mártir local que Úrsula recebeu a confirmação divina de seu chamado. Enquanto orava prostrada diante das relíquias sagradas, uma voz interior, clara como o cristal das montanhas, ressoou em sua alma. Não temas, pequena esposa. Eu te escolhi desde o ventre de tua mãe. Tua vida será um testemunho de amor que atravessará os séculos. Muitas virgens seguirão teus passos, e teu exemplo será luz para gerações incontáveis. Úrsula ergueu-se daquela oração transformada com uma certeza inabalável de sua vocação. A partir desse dia, tudo mudou. A princesa reuniu um grupo seleto de jovens nobres, filhas de famílias cristãs da corte, e começou a instruí-las nos caminhos da oração e da virtude. Era como se inconscientemente já estivesse preparando as companheiras que um dia a acompanhariam em sua jornada final. Essas reuniões, realizadas nos jardins do palácio, tornaram-se um oásis espiritual, onde as jovens aprendiam não apenas as letras sagradas, mas principalmente a arte de amar a Deus acima de todas as coisas. O conflito interior que Úrsula carregava era imenso. De um lado, o amor filial a seu pai, que certamente esperava vê-la casada e gerando herdeiros para o reino. Do outro, a chama ardente de sua vocação que consumia qualquer pensamento de vida matrimonial terrena. Quantas noites ela passou em claro, lágrimas silenciosas molhando seu travesseiro, enquanto implorava a Deus que mostrasse um caminho para honrar tanto seu pai quanto seu voto sagrado. Era a cruz particular que carregava, invisível aos olhos do mundo, mas pesada sobre seus ombros jovens. Durante uma dessas noites de angústia, enquanto a lua cheia banhava seu quarto com luz prateada, Úrsula teve um sonho que mudaria tudo. Viu-se vestida de branco, caminhando por uma estrada longa e sinuosa, seguida por uma multidão de jovens que cantavam hinos de louvor. No final da estrada, Cristo a esperava com os braços abertos e uma coroa de luz resplandecia sobre sua cabeça. Quando acordou, compreendeu que seu destino não era permanecer escondida no palácio, mas sair pelo mundo como testemunha viva do amor que a consumia. A manhã seguinte, trouxe consigo ventos de mudança. Mensageiros chegaram ao palácio, anunciando a visita de embaixadores de um reino poderoso. O rei Dionotos, sem saber, estava prestes a colocar sua filha diante da prova mais difícil de sua jovem vida. O chamado que Úrsula havia abraçado no segredo de seu coração seria, em breve, testado pelo fogo das circunstâncias. Mas ela já não era mais apenas uma princesa da Cornualha, era uma mulher consagrada a Deus, e essa consagração definiria cada escolha daqui em diante. Os embaixadores que chegaram ao palácio de Dionotos traziam mais do que presentes e propostas diplomáticas. Traziam consigo o peso de um dilema que testaria até o limite a fé e a determinação de Úrsula. O príncipe pagão que os enviara era poderoso, governava vastos territórios e comandava exércitos temíveis. Sua proposta de casamento com a princesa da Cornualha não era apenas um desejo romântico, era uma estratégia política que poderia garantir a paz ou desencadear a guerra. E foi justamente essa realidade brutal que se abateu sobre os ombros de Úrsula como uma tempestade inesperada. A sala do trono nunca parecera tão fria quanto naquela manhã em que o rei Dionotos convocou sua filha para comunicar a decisão que havia tomado. Os olhos do pai, sempre tão cheios de ternura, agora carregavam o peso da responsabilidade real. "Minha filha", disse ele com voz grave, "a segurança de nosso povo depende desta aliança. O príncipe é jovem e poderoso. Dizem que é justo com seus súditos, ainda que não conheça o verdadeiro Deus. Talvez seja a vontade divina que tu o conduzas à luz da fé." Úrsula sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Cada palavra de seu pai era como uma flecha, atravessando seu coração já consagrado a Cristo. Como explicar a um rei preocupado com a sobrevivência de seu reino que sua filha havia feito um voto inquebrável? Como fazê-lo entender que preferia a morte à traição de sua promessa sagrada? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Preenchido apenas pelo bater acelerado de seu coração
e pelo eco distante de sua promessa a Deus. Naquela noite, Úrsula conheceu verdadeiramente o que significa atravessar o deserto da alma. Trancada em seu quarto, prostrou-se no chão frio de pedra e clamou a Deus com uma intensidade que nunca havia experimentado. Senhor, por que me provas assim? Não foi a ti que prometi minha virgindade? Não foi o teu amor que escolhi acima de todos os amores terrenos? E agora vejo-me entre a cruz e a espada, trair meu voto ou condenar meu povo ao sofrimento da guerra. Suas lágrimas formavam pequenas poças no chão, cada uma carregando o peso de sua angústia. Os dias que se seguiram foram de agonia interior indescritível. Úrsula mal conseguia comer, o sono fugia de seus olhos, e seu rosto, antes radiante, agora mostrava as marcas da batalha espiritual que travava. As damas de companhia sussurravam preocupadas. O rei Dionotus atribuía tudo ao nervosismo natural de uma jovem prestes a se casar, mas apenas Úrsula conhecia a verdadeira natureza de seu tormento. Era como se duas forças opostas lutassem dentro dela: o amor filial e o dever para com seu povo de um lado, a fidelidade a Deus e seu voto sagrado do outro. Foi então que a tentação se apresentou em sua forma mais sutil. Durante uma noite particularmente angustiante, enquanto orava em busca de uma solução, um pensamento serpenteou em sua mente. E se Deus estiver te pedindo este sacrifício? E se teu casamento for o instrumento para a conversão de todo um reino pagão? Quantas almas poderiam ser salvas através de tua união com este príncipe? A ideia era sedutora em sua aparente nobreza, vestida com as roupas do bem maior. Mas no fundo de sua alma, Úrsula sabia que era apenas isso, uma tentação disfarçada de virtude. A resposta de Úrsula a essa provação foi buscar ainda mais profundamente a presença de Deus. Passou 3 dias em jejum completo, bebendo apenas água, implorando por uma luz, um sinal, qualquer indicação do caminho a seguir. Foi no 3º dia, quando suas forças físicas já se esgotavam, que a inspiração divina finalmente chegou. Não como um raio ou uma voz do céu, mas como uma brisa suave que acalmou a tempestade de sua alma. De repente, com clareza cristalina, ela compreendeu o que deveria fazer. Levantou-se do chão onde estava prostrada, o rosto marcado pelas lágrimas, mas os olhos brilhando com renovada determinação. Havia encontrado uma forma de permanecer fiel a Deus sem condenar seu povo à guerra. Seria um caminho arriscado, que exigiria toda sua sabedoria e fé, mas era a única saída honrosa que vislumbrava. Com passos firmes, dirigiu-se aos aposentos de seu pai. Tinha uma proposta a fazer aos embaixadores, uma proposta que mudaria não apenas seu destino, mas o de muitas outras almas. A provação havia temperado sua fé, como o fogo tempera o aço. Úrsula emergiu do deserto de sua angústia não enfraquecida, mas fortalecida. Descobrira que a fidelidade a Deus, às vezes, exige que caminhemos por veredas estreitas e perigosas, mas que Ele nunca abandona aqueles que nele confiam. O que ela ainda não sabia era que esta era apenas a primeira de muitas provações que a aguardavam no caminho para a glória eterna. A sala do Conselho Real estava mergulhada em um silêncio tenso quando Úrsula entrou, acompanhada por seu pai. Os embaixadores do príncipe pagão aguardavam em pé, suas faces mostrando uma mistura de impaciência e curiosidade. A princesa havia solicitado esta audiência e todos pressentiam que o momento da decisão havia chegado. O que ninguém esperava era a proposta audaciosa que sairia dos lábios daquela jovem aparentemente frágil, mas interiormente fortalecida pela graça divina. Nobres senhores, começou Úrsula, sua voz clara ecoando pelas paredes de pedra, agradeço a honra que vosso príncipe me concede com sua proposta. Reconheço a importância desta aliança para a paz entre nossos povos. Fez uma pausa, seus olhos percorrendo cada rosto presente antes de continuar. Por isso mesmo proponho condições que, se aceitas, selarão não apenas uma união terrena, mas uma aliança eterna diante do Deus verdadeiro. Os embaixadores trocaram olhares intrigados enquanto Úrsula prosseguia. Primeiro, peço 3 anos de preparação antes do matrimônio. Durante este tempo, desejo que o príncipe estude os ensinamentos de Cristo e considere abraçar a fé que ilumina nosso reino.
Segundo, solicito permissão para realizar uma peregrinação a Roma, acompanhada de minhas damas de companhia, para receber a bênção do Santo Padre para esta união. Sua voz não tremeu, embora por dentro seu coração batesse como os tambores de guerra. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo riso nervoso de um dos embaixadores. 3 anos. Uma peregrinação a Roma. Meu príncipe espera uma noiva, não uma monja. Mas o embaixador principal, um homem mais velho e sábio, ergueu a mão pedindo silêncio. Havia algo no olhar determinado daquela princesa que o intrigava. E se Nosso Senhor recusar estas condições incomuns? Foi então que Úrsula revelou a profundidade de sua estratégia divina. Se vosso príncipe me ama verdadeiramente, 3 anos não são nada comparados a uma vida inteira juntos. Se ele busca apenas uma aliança política, então que procure outra princesa. Quanto à fé, ela pausou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Não posso unir minha vida a alguém que não compartilhe daquilo que é mais precioso para mim, mas ofereço-lhe a oportunidade de conhecer o tesouro que transformou minha vida e a de meu povo. O rei Dionotos observava sua filha com uma mistura de espanto e admiração. Aquela não era mais a menina tímida que brincava nos jardins do palácio. Ali estava uma mulher tocada pela sabedoria divina, navegando com maestria pelas águas turbulentas da diplomacia, sem trair sua consciência. Os embaixadores, claramente desconcertados, pediram tempo para consultar seu senhor. Nos dias que se seguiram, enquanto mensageiros galopavam entre os reinos, Úrsula intensificou suas orações. Sabia que estava jogando uma partida perigosa, mas confiava que Deus guiaria os acontecimentos. Suas damas de companhia, aquelas jovens que há anos aprendiam com ela os caminhos da virtude, perceberam a mudança em sua mestra. Havia nela agora uma serenidade inabalável, como quem já entregou seu destino nas mãos do Altíssimo. A resposta chegou numa manhã chuvosa, trazida pelo próprio príncipe pagão. Contrariando todas as expectativas, ele aceitava as condições. Mais que isso, declarou estar genuinamente interessado em conhecer o Deus que inspirava tamanha devoção em sua futura esposa. Se teu Cristo é capaz de criar uma mulher de tal força e beleza, disse ele diante da corte reunida, então merece ao menos minha consideração. Mas Úrsula, com a intuição aguçada de quem vive em profunda comunhão com Deus, percebeu algo mais nos olhos do príncipe. Não era apenas interesse político ou mesmo atração pessoal. Havia ali uma busca genuína, uma sede espiritual que ele próprio talvez não compreendesse completamente. E naquele momento, uma nova compreensão iluminou sua mente. Deus estava usando sua aprovação não apenas para testar sua fidelidade, mas para alcançar uma alma perdida. Com renovada esperança, Úrsula começou os preparativos para a peregrinação. Convocou todas as suas damas de companhia, 11 jovens nobres que haviam abraçado o mesmo ideal de pureza e devoção. Partiremos como peregrinas, disse-lhes, mas voltaremos como testemunhas. Esta viagem será nosso calvário e nossa ressurreição. Mal sabia ela quão proféticas seriam estas palavras. O momento decisivo havia chegado e passado, mas era apenas o princípio de uma jornada que as levaria aos portões da eternidade. Úrsula havia lançado os dados da fé, confiando que Deus transformaria sua estratégia humana em instrumento de salvação. O que começara como uma tentativa desesperada de preservar seu voto sagrado estava se transformando em algo muito maior, uma missão que ecoaria através dos séculos. A notícia da peregrinação de Úrsula espalhou-se como fogo em palha seca por todos os reinos cristãos da Britânia. Algo extraordinário estava acontecendo. Uma princesa que poderia ter todo o luxo e conforto do mundo escolhia partir numa jornada perigosa e incerta, tudo por amor a Deus. As 11 jovens nobres que a acompanhariam tornaram-se conhecidas como as Virgens de Cristo, e suas famílias, inicialmente relutantes, acabaram comovidas pela determinação sagrada que brilhava em seus olhos. Durante os meses de preparação, o Palácio Real transformou-se num verdadeiro mosteiro. Úrsula e suas companheiras dedicavam-se a longas horas de oração, jejum e obras de caridade. Mas o mais impressionante
era ver como sua devoção contagiava todos ao redor. Servos que há anos cumpriam mecanicamente seus deveres, agora eram vistos ajoelhados na capela. Soldados rudes suavizavam sua linguagem na presença das santas jovens. Era como se a santidade fosse uma luz que não podia ser contida, derramando-se sobre todos que dela se aproximavam. O príncipe pagão, cumprindo sua promessa, enviou seus próprios sábios para aprender sobre o cristianismo. Úrsula pessoalmente instruía-os, com paciência e sabedoria, que pareciam vir de fonte divina. Um desses sábios, um ancião que havia dedicado a vida ao estudo das antigas filosofias, confessou emocionado: "Em todos os meus anos buscando a verdade, nunca encontrei palavras que tocassem tão profundamente minha alma. Este Cristo de quem falas não é apenas mais um Deus entre muitos. Ele é a resposta que meu coração sempre buscou sem saber." Quando finalmente chegou o dia da partida, uma multidão reuniu-se no porto para despedir-se das peregrinas. Mães choravam abraçadas às suas filhas, pais abençoavam-nas com mãos trêmulas, e o povo simples jogava flores em seu caminho. O rei Dionotos, tentando manter a compostura real, não conseguiu conter as lágrimas quando abraçou Úrsula pela última vez. "Vai com Deus, minha filha", sussurrou, "e que ele te traga de volta em segurança." Úrsula, pressentindo algo que não ousava expressar em palavras, respondeu: "Pai, se não nos virmos mais nesta terra, que nosso reencontro seja no reino dos céus." A viagem pelo mar foi marcada por prodígios e graças. Os marinheiros, inicialmente céticos com aquele grupo de jovens nobres brincando de santas, logo mudaram de opinião. Durante uma tempestade terrível que ameaçava naufragar o navio, Úrsula reuniu suas companheiras no convés e começaram a cantar hinos de louvor. Para espanto de todos, as ondas gradualmente se acalmaram e o vento favorável encheu as velas. O capitão, um homem que havia navegado por 30 anos, jurou nunca ter visto nada semelhante. Ao chegarem a Basileia, de onde seguiriam por terra até Roma, foram recebidas como verdadeiras embaixadoras da fé. Bispos e clérigos maravilhavam-se com a sabedoria dessas jovens, especialmente de Úrsula, que falava das Escrituras com tal profundidade que muitos a comparavam aos grandes doutores da Igreja. Mas o que mais impressionava era sua humildade. Quanto mais era exaltada, mais se diminuía, atribuindo tudo à graça de Deus. Em Roma, o encontro com o Santo Padre foi um momento de glória celestial. O Papa, segundo a tradição preservada através dos séculos, ao ver aquele grupo de virgens consagradas, teve uma visão do próprio Cristo abençoando-as. Com lágrimas nos olhos, o pontífice não apenas confirmou seus votos de virgindade perpétua, mas profetizou: "Vossas vidas serão como sementes lançadas em terra boa. O que hoje parece pequeno, amanhã será uma árvore frondosa, sob cuja sombra muitas almas encontrarão refúgio." O impacto da presença de Úrsula e suas companheiras em Roma foi imenso. Nobres romanas, tocadas pelo exemplo daquelas jovens bretãs, começaram a questionar suas próprias vidas vazias de significado espiritual. Algumas chegaram a pedir para juntar-se ao grupo, mas Úrsula, com discernimento divino, explicava que cada uma tinha sua própria missão. "Não é preciso deixar vossa cidade para servir a Cristo", ensinava. "Transformai vossos lares em pequenas igrejas domésticas, vossos corações em altares vivos." Durante a estadia em Roma, as peregrinas visitaram as catacumbas onde os primeiros cristãos haviam derramado seu sangue por Cristo. Foi ali, diante dos túmulos dos mártires, que Úrsula teve uma experiência mística profunda. Viu-se cercada por uma multidão de almas gloriosas que a saudavam como irmã. Compreendeu então que seu destino estava selado. Não seria uma morte comum que a aguardava, mas uma coroa de glória conquistada através do testemunho supremo. Quando chegou a hora de partir de Roma, o Papa insistiu em abençoá-las pessoalmente mais uma vez. Colocando as mãos sobre a cabeça de Úrsula, pronunciou palavras que ficariam gravadas para sempre na memória das presentes. "Vai, filha amada, e que teu testemunho ilumine as trevas deste mundo. O sangue dos mártires é semente de cristãos, e tu serás semente de muitas vocações santas." Era a confirmação divina do que Úrsula já intuía.
Sua missão estava apenas começando. O retorno de Roma deveria ter sido uma viagem de alegria e expectativa. As peregrinas haviam recebido a bênção papal. Seus votos estavam confirmados. E a fé ardia mais forte que nunca em seus corações. Mas quando o navio aproximou-se de Colônia, uma estranha melancolia tomou conta de Úrsula. Era como se o céu estivesse preparando sua alma para o encontro definitivo com o amado. Suas companheiras notaram que ela passava ainda mais tempo em oração, seus olhos fixos no horizonte, como quem já enxerga além do véu terreno. A cidade de Colônia, que deveria ser apenas uma parada no caminho de volta à Britânia, estava irreconhecível. Bandeiras estranhas tremulavam nas muralhas e o porto fervilhava com guerreiros de aspecto feroz. Os hunos, liderados por seu chefe implacável, haviam tomado a cidade. O capitão do navio, percebendo o perigo, quis dar meia volta, mas Úrsula, com serenidade sobrenatural, ordenou que prosseguissem. Nossa hora chegou, disse simplesmente. Não fugiremos do cálice que o Pai nos preparou. Ao desembarcarem, foram imediatamente cercadas pelos guerreiros pagãos. A beleza e nobreza das jovens causaram alvoroço entre os hunos, acostumados apenas à brutalidade da guerra. Mas foi Úrsula quem atraiu a atenção do líder bárbaro. Havia nela uma majestade que transcendia sua origem real. Era a majestade de uma alma totalmente unida a Deus. O chefe huno, fascinado, ordenou que as trouxessem à sua presença. O que aconteceu a seguir foi um dos momentos mais sublimes da história cristã. Diante do líder pagão e sua corte de guerreiros, Úrsula não demonstrou medo. Pelo contrário, começou a falar de Cristo com tal poder e convicção que muitos dos presentes, mesmo sem entender completamente sua língua, sentiram-se tocados. Falou do Deus que se fez homem por amor, que morreu para dar vida, que transforma a fraqueza em força e a morte em vitória. Era seu último sermão, e ela o pregava com a autoridade de quem já tem um pé na eternidade. O líder huno, perturbado por sentimentos que não compreendia, fez a Úrsula uma proposta que ecoaria através dos séculos. Torna-te minha esposa, e serás poupada. Teu Deus poderá ser adorado ao lado dos nossos. Terás poder, riqueza, e tuas companheiras viverão sob tua proteção. Era a tentação final, vestida com as roupas da aparente misericórdia. Salvar as vidas de suas amadas companheiras ao preço de sua consagração. Que prova mais terrível poderia existir? A resposta de Úrsula foi a síntese perfeita de toda a sua vida. Já tenho um esposo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele me espera, e eu a ele pertenço. Quanto às minhas irmãs, preferimos a morte honrosa à vida na traição. Nosso sangue, se derramado hoje, será semente de conversão para muitos. Fazei o que deveis fazer, mas sabei que perdoamos desde já, e do céu intercederemos por vossas almas. A fúria do líder diante da recusa foi proporcional à sua anterior fascinação. O que se seguiu foi o cumprimento glorioso do martírio há tanto pressentido. As companheiras de Úrsula foram as primeiras a entregar suas vidas, cada uma pronunciando o nome de Jesus como último suspiro. Não houve gritos de desespero, apenas cânticos de louvor que desconcertavam os próprios algozes. Era como se já não estivessem mais presas à terra, mas participando da liturgia celestial. Úrsula foi deixada por último, obrigada a testemunhar a passagem de cada uma de suas amadas irmãs para a glória. Mas em vez de se desesperar, ela as encorajava. Mais um pouco, queridas irmãs, e estaremos juntas no banquete eterno. Vossos nomes estão escritos no livro da vida. Quando finalmente chegou sua vez, o líder huno fez uma última tentativa, impressionado pela coragem sobrenatural daquela jovem. Mas Úrsula, com o rosto radiante como o de Estevão no momento de seu martírio, apenas sorriu e disse: Já posso ver meu amado me esperando. Apressai vossa mão, pois o céu me chama. O impacto daquele testemunho foi imediato e duradouro. Conta a tradição que alguns dos próprios hunos, abalados pelo que haviam presenciado, abandonaram suas armas e buscaram o batismo. O local do martírio tornou-se imediatamente um lugar de peregrinação. O sangue das mártires, como profetizara o Papa,
tornou-se verdadeiramente semente de novos cristãos. A mensagem eterna de Úrsula ecoa até hoje. O amor a Cristo vale mais que a própria vida. A fidelidade aos votos sagrados não é prisão, mas libertação. A aparente derrota da morte é, na economia divina, a maior das vitórias. Ela nos ensina que quando Deus permite provações extremas, é porque prepara graças extraordinárias. Sua história proclama que não há força neste mundo capaz de separar uma alma verdadeiramente unida a Cristo do amor de Deus. O sangue das mártires mal havia secado nas pedras de Colônia quando os primeiros milagres começaram a acontecer. Um dos soldados hunos que participara do massacre, atormentado por pesadelos terríveis, voltou ao local do martírio para pedir perdão. Ao ajoelhar-se onde Úrsula havia tombado, sentiu uma fragrância celestial e ouviu claramente uma voz suave. Estás perdoado. Vai e proclama o que viste. Este guerreiro, cujo nome a história preservou como Córdula, tornou-se um dos primeiros a espalhar a devoção às santas mártires. A notícia do martírio chegou à Britânia como um raio em céu sereno. O rei Dionotos, ao saber do destino de sua filha, inicialmente sucumbiu ao desespero. Mas numa noite de insônia e lágrimas, Úrsula apareceu-lhe em sonhos, radiante de glória, cercada por suas companheiras. Não chores, pai querido, disse ela. Alcancei a vitória que tanto almejava. Agora posso interceder por ti e por nosso povo, com poder que jamais tive em vida. A partir daquele momento, o rei dedicou o resto de seus dias a propagar a fé pela qual sua filha havia dado a vida. O príncipe pagão que havia pedido Úrsula em casamento recebeu a notícia em meio a uma batalha. Dizem as crônicas que ele abandonou o campo de guerra e cavalgou sozinho até Colônia. Diante do túmulo das mártires, algo extraordinário aconteceu. O jovem guerreiro, que nunca havia derramado uma lágrima desde a infância, chorou como criança. E em suas lágrimas havia não apenas tristeza, mas arrependimento profundo. Perdoa-me, Úrsula, clamou. Por minha causa foste ao encontro da morte, mas juro que tua morte não será em vão. Ali mesmo pediu o batismo e dedicou o resto de sua vida a proteger os cristãos em seus domínios. Os milagres se multiplicavam. Mães que haviam perdido suas filhas entre as companheiras de Úrsula relatavam consolações místicas. Jovens tentadas a trair sua pureza sentiam-se subitamente fortalecidas ao invocar as santas virgens. Mas o mais impressionante eram as conversões. Parecia que Úrsula havia recebido de Deus um carisma especial para tocar os corações mais endurecidos. Prostitutas abandonavam sua vida de pecado. Soldados brutais tornavam-se mansos como cordeiros. E até mesmo alguns dos hunos que haviam participado do massacre acabaram abraçando a fé. A devoção espalhou-se como fogo sagrado por toda a Europa. Em cada cidade por onde Úrsula havia passado em sua peregrinação, surgiam capelas e altares em sua honra. Basileia ergueu uma magnífica igreja no local onde as peregrinas haviam pousado. Roma dedicou-lhe um oratório próximo ao local onde o Papa as havia abençoado. Mas foi em Colônia que a devoção atingiu seu ápice. A cidade, purificada pelo sangue das mártires, tornou-se um dos grandes centros de peregrinação da cristandade. Um fenômeno particular começou a chamar a atenção dos bispos e teólogos. A devoção a Santa Úrsula parecia despertar vocações religiosas com frequência impressionante. Jovens de toda a Europa sentiam-se chamadas a imitar seu exemplo de consagração total. Surgiram comunidades religiosas sob sua proteção, e o nome de Úrsula tornou-se sinônimo de educação feminina cristã. As Ursulinas, ordem religiosa inspirada em seu exemplo, levariam a luz do Evangelho e da educação aos 4 cantos do mundo. Através dos séculos, cada época encontrou em Úrsula um modelo para seus próprios desafios. Durante as invasões bárbaras, ela era invocada como protetora contra os inimigos da fé. Na Idade Média, tornou-se padroeira dos estudantes e professores, inspirando a criação de escolas e universidades. No período das grandes navegações, marinheiros a invocavam como estrela do mar, lembrando sua corajosa travessia. Durante as perseguições religiosas dos séculos posteriores, seu exemplo fortalecia
os que eram chamados a escolher entre a fé e a vida. Mas talvez o aspecto mais tocante da devoção a Santa Úrsula seja sua capacidade de falar aos corações feridos através dos tempos. Quantas mulheres traídas encontraram nela força para perdoar? Quantas mães chorando filhos perdidos sentiram seu abraço maternal? Quantas almas tentadas ao desespero descobriram em seu exemplo que existe sempre uma aurora após a noite mais escura? É como se Úrsula tivesse recebido de Deus a missão especial de ser mãe, irmã e amiga de todos os que sofrem. Hoje, no século XXI, quando tantos questionam o valor do sacrifício e da fidelidade, Úrsula continua a gritar através dos séculos que vale a pena viver e morrer por aquilo em que acreditamos. Num mundo que prega o relativismo, ela permanece como rocha inabalável, proclamando a verdade. Numa cultura que despreza a pureza, ela brilha como estrela, mostrando que a verdadeira liberdade está na entrega total a Deus. Sua mensagem ecoa hoje com a mesma força com que ecoou há 17 séculos. O amor verdadeiro não conhece limites, e a fidelidade a Cristo é a maior aventura que um coração humano pode viver. Querida alma que chegou até aqui, que percorreu comigo cada passo da jornada extraordinária de Santa Úrsula, permita que eu fale agora diretamente ao seu coração. Sei que você não leu esta história por mero entretenimento. Algo em sua alma ressoa com a história desta santa. Algo em suas próprias lutas encontra eco nas provações que ela enfrentou. Talvez você esteja passando por um momento em que, como Úrsula, sente-se pressionada a atrair seus princípios mais sagrados. Talvez a solidão pese como chumbo em seu peito, especialmente nessas madrugadas intermináveis onde a ausência de quem partiu doe como ferida aberta. Pode ser que uma doença esteja roubando suas forças, seus sonhos, sua esperança de dias melhores. Ou quem sabe você carregue a cruz pesada de um filho que se afastou de Deus, de uma família destruída, de sonhos que morreram antes de nascer. Santa Úrsula conhece cada uma dessas dores. Ela que teve que escolher entre decepcionar seu pai amado ou trair seu voto a Deus compreende o peso das decisões impossíveis. Ela que viu suas amadas companheiras morrerem uma a uma, conhece a agonia da perda. Ela que enfrentou a incompreensão, o escárnio e finalmente a morte violenta, sabe o que significa sentir-se abandonada pelo mundo. Mas ela também conhece o segredo da vitória. Nunca estamos sozinhos quando estamos unidos a Cristo. Por isso, venho fazer-lhe um convite que brota do mais profundo do meu coração e da certeza da comunhão dos santos. Não guarde suas dores sozinha. Não carregue seus fardos em silêncio. Santa Úrsula está viva no céu, mais poderosa agora do que quando caminhava na terra, e ela tem um carinho especial pelos corações atribulados. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Não importa se é algo que você considera pequeno ou impossível. Para Deus não há impossíveis, e para o coração maternal de Úrsula não há pedido insignificante. Escreva com suas próprias palavras, do jeito que sair do coração. Se é pela conversão de alguém amado, coloque o nome ou apenas as iniciais se preferir. Se é por cura física ou emocional, descreva sua necessidade. Se é por uma situação impossível, confie aos cuidados da nossa santa. Se é simplesmente por forças para continuar, peça sem vergonha. Prometo solenemente que cada pedido deixado aqui será recordado em minhas orações diárias. Mais ainda, formaremos uma corrente de oração onde cada pessoa que ler os pedidos se unirá em intercessão. Imagine o poder de dezenas, centenas, milhares de almas clamando juntas através da intercessão de Santa Úrsula. E para você que talvez hesite em deixar seu pedido, lembro as palavras de Jesus: pedi e recebereis, batei e a porta se abrirá. Quantas vezes Deus está apenas esperando que tenhamos a humildade de pedir? Quantas graças deixamos de receber por orgulho ou falsa modéstia? Faça também esta promessa: se alcançar sua graça, volte aqui para testemunhar. Seu testemunho será luz para outros que estão nas trevas, esperança para os que já não conseguem mais esperar. Assim como o sangue de Úrsula se tornou semente de novos cristãos, que sua graça alcançada se torne semente de fé para muitos. Santa Úrsula,
rogai por nós. Santa Úrsula e suas companheiras mártires, intercedei por nós. Que vosso exemplo nos fortaleça, que vossa intercessão nos alcance as graças necessárias e que um dia possamos nos reunir convosco na glória eterna. Amém.